a mensagem da palavra, abra sua Bíblia aí no livro de 1 a Pedro, capítulo 4, ok? Abre aí, gente. Amém, amém. Todos encontraram aí, pessoal? Gente, eu queria que você deixasse aí, você que porventura ainda não é evangélico, que você pudesse deixar o teu coração aberto para entender essa palavra hoje. As pessoas não podem seguir Jesus iludida. O problema nos dias de hoje, um dos problemas do evangelho nos dias de hoje, é levar as pessoas para dentro dos templos iludidas, com uma ilusão de que a partir do momento em que ela começar a servir a Deus, tudo na vida dela vai ser um mar de rosas. A partir do momento em que você começar a servir a Deus, a tua vida vai passar por mudanças e transformações gigantescas e para melhor. Mas como em toda mudança, como em toda limpeza, é necessário tirar, podar, como nós aprendemos num texto que eu preguei há alguns dias, onde Jesus fala sobre a videira, que ele é a videira e o Pai é o lavrador. E ele diz que a função, e a Bíblia deixa claro, que a função desse lavrador, do agricultor, que é Deus, é podar a árvore. Ou seja, e quando ele poda, e trazendo para as nossas vidas isso, e quando ele precisa podar, cortar, tirar da árvore e da nossa vida aquilo que nos impede de dar frutos na presença de Deus, muitas vezes essa poda, esse corte que é necessário acontecer, vai trazer dor, vai trazer sofrimento. Então, esteja pronto para passar pela lapidação que Deus vai fazer na tua vida, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Amém? Vamos, então, eu queria que você encontrasse aí em 1 Pedro capítulo 4, no versículo 12, encontre aí, a gente vai começar a leitura para ter tempo hábil de explicar, ok? Todos encontraram aí? Esse texto, gente, essa carta de Pedro, ele vem deixando a igreja ciente de que nós, como igreja do Senhor, vamos passar por muitas situações adversas neste mundo aqui. Acredite nisso, ainda ontem eu estava pregando algo aqui que é tema daquilo que também vamos pregar no domingo. Olha, se domingo... domingo, se esforce para estar aqui para ouvir essa palavra, que nós começamos a falar na quarta-feira e vamos concluir no domingo esse tema, que é sobre idolatria. E você vai compreender o porquê que o mundo vive muitas vezes em sofrimento. É colheita exatamente disso, da idolatria que o mundo vive. Idolatria a imagens, idolatria hoje, infelizmente, no meio evangélico, está permeando a idolatria a objetos, a idolatria a homens. E isso aconteceu lá no passado, e é sobre isso que nós vamos falar no domingo, do porquê que Israel pagou tanto preço, do porquê que Israel pagou tanto, sofreu tanto, teve tantas perdas. E em quase todas as batalhas que Israel teve que enfrentar e sofrer perdas, foi porque ele resolveu deixar o Deus Todo-Poderoso de lado em busca de deuses estranhos, adorar outros deuses, adorar imagens. Então, domingo tem algo muito poderoso para ser ensinado. Amém? Esteja presente às 8 da manhã, às 10 da manhã e às 19 horas. Não deixe de ouvir essa mensagem, ok? Meus irmãos, minhas irmãs, versículo 12
1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. A palavra do Senhor diz o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, se alguma coisa aí, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. A palavra usa aqui fogo, e diz que é para a igreja não estranhar o fogo pelo qual ela irá passar, porque a função do fogo é provar, prova, passar por situações que nós precisamos passar, para que fique notório a quem pertencemos ou a quem estamos servindo. A Bíblia diz que toda obra passará pelo fogo. Se essa obra for de Deus, ela permanecerá de pé. Se porém não for de Deus, ela se queimará. Então, o que a gente precisa entender e compreender é que as aflições e as situações adversas, elas virão. E a gente precisa estar firmado em Cristo Jesus, para que quando essas coisas aconteçam, a gente não se espante, não se assuste, não murmure, não reclame, mas continue buscando no Senhor forças para permanecer de pé e continuar a caminhada. Amém? Então, gente, uma coisa que esse versículo de cara quer nos ensinar é para que a gente esteja com a nossa mente firmada numa coisa: não é fácil servir a Deus. Núbia, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Não é fácil servir a Deus. Se alguém prega um evangelho onde mostra para você que é fácil servir a Deus, que você não vai pagar preço por servir a Deus, esse não é o evangelho da verdade. Ainda ontem, pregando sobre a questão da idolatria, levantou-se uma questão muito interessante, algo que o Espírito Santo trouxe no momento para a gente, e eu fiquei extasiado com aquela revelação que Jesus trouxe aos nossos corações. Você sabe por que as pessoas servem com tanta avidez as imagens que Deus chama de deuses mortos? Em Salmos capítulo 115, se você tem Bíblia, acompanha aí, para você não achar que a minha pessoa, estou falando mal de imagens. Não, é a Bíblia. A Bíblia desse mesmo Deus que as pessoas chamam de seu Deus. Esta Bíblia diz que essas imagens têm boca, mas não falam. Tem pés, mas não anda. Nariz, mas não sente cheiro. Tem olhos, mas não vê. Ouvidos, mas não ouvem. Mãos, não apalpam. Pés, e não andam. Então Deus disse, porque eles são deuses mortos. Então, uma coisa você precisa ter em sua consciência: só há um Deus que vive e reina para sempre. Então Deus declara nesse texto que todo Deus criado pela mão do homem, e olha que interessante, Deus criado pela mão do homem. Meu Deus, olha como isso é poderoso. Como pode ter poder um Deus criado pela mão do homem, uma imagem de escultura criada pela mão do homem? Quem tem poder é Jesus, que ressuscitou dos mortos. Amém? Então, voltando ao que eu queria te falar no início desse contexto, aprende uma coisa. Quando Jesus, ele veio e morreu e ressuscitou e voltou para a glória, e nos deu essa consciência de que nós deveríamos servir a Ele em espírito e em verdade, foi para que nós compreendêssemos que só Ele deveríamos adorar. Mas eu ia te falar, e vou falar agora para não esquecer, você sabe por que as pessoas gostam de servir a esses deuses que tem boca, mas não fala, que olho, mas não vê, pé, mas não anda?
e não querem servir ao Deus vivo. Você sabe o porquê? Porque um Deus que não tem olho para ver, não vai ver o pecado que elas cometem. Porque o Deus que não tem boca para falar, não vai repreender elas pelos pecados que elas cometem. Porque o Deus que não anda, que não se move, que a mão não pode ser estendida, não vai estender a mão para punir por causa do pecado. Então por isso é conveniente servir a um Deus morto. Porque a pessoa vai continuar pecando e aquele Deus não vai dizer nada para ela. Amém? É por isso que as pessoas não deixam seus deuses e as suas imagens. Porque elas não podem e elas nunca vão repreendê-los. A pessoa sai lá daquela reunião que faz lá, já está ali pensando na festa que vai ter depois. E vai para a esbórnia, vai se prostituir, vai, sabe, aprontar de tudo, sabendo que o Deus dela, aquele Deus que tem boca mas não fala, olho mas não vê, porque é morto, ele não vai repreender elas. Então é mais conveniente servir a um Deus que é morto, que não vai repreendê-la pelo seu erro, do que ao Deus Todo-Poderoso que diz que repreende todo quanto ele ama. Eu prefiro servir a um Deus que é vivo e que me repreende, me exorta e me pune se for necessário, mas que vai me conduzir à vida eterna. Amém? Eu só queria te explicar esse pedacinho do tema que a gente falou na quarta-feira e a gente vai destrinchar isso, e domingo a mensagem promete muito mais para a glória de Deus, se assim Ele permitir. A gente vai destrinchar esse assunto, fala muito sobre isso, sobre a idolatria e o preço que é pago. E você vai ver no texto que nós vamos ler o preço que Israel pagou lá atrás e que as pessoas estão pagando hoje por causa da idolatria. Se esforce para estar aqui no domingo, para não perder essa mensagem. Amém? Então, voltando ao ponto, Jesus diz que é para a gente não estranhar. A palavra dele diz que é para a gente estranhar o fogo pelo qual vamos ter que passar, as provações, as tribulações, como se algo estranho tivesse acontecendo, gente. Jesus disse e deixou claro que no mundo teríamos aflições. O mundo não pode amar nem fazer feliz aqueles que pertencem a Cristo. Não se iluda com isso. O mundo não vai te amar. As pessoas que infelizmente ainda estão no mundo não vão te amar, embora te amem. Deixa eu fazer uma correção aqui. Mas quando se trata de evangelho, a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Então as trevas vão sempre querer ver você desistir da sua caminhada com Cristo. Amém? Queria que você comentasse aí. Se você está passando por alguma tribulação, não precisa dizer o que é que você está passando. Se você está passando por alguma provação no momento, se está difícil para você, se você tem pensado em desistir, e que você possa, através dessa palavra nessa noite, compreender. Luiz de Cardoso, a idolatria se estende muito mais às coisas e pessoas. De fato, a idolatria hoje que impera no meio do evangelho é a idolatria a objetos e a pessoas. Idolatrias a homens. Existem homens no evangelho se tornando ídolos. Deus se aborrece com isso. Mas deixa isso para domingo. Amém? Domingo a gente trata sobre isso. Vamos falar hoje sobre essa questão das provas que nós temos que passar. Sabe, irmãos, a gente que vive no evangelho, a gente que prega o evangelho, a gente passa por constantes provas. Às vezes a gente, principalmente quem prega o evangelho, quem está na linha de frente,
As pessoas pensam que a vida de um pastor, a vida de um pregador, de um evangelista, daquele que prega o evangelho, que faz missões, acha que a vida é um mar de rosas. Não. A nossa vida é feliz porque temos Cristo Jesus, e essa felicidade e essa paz, ela habita dentro de nós. Mas nós passamos por muitas dores e sofrimentos. Aqueles que de fato e de verdade querem pregar o evangelho da verdade, vai passar por muitas dores. Porque os discípulos passaram, os apóstolos passaram, o mundo odiou os discípulos de Cristo, os apóstolos de Cristo, então eles também vão nos odiar. E muitas vezes a carga parece ser pesada. E se a gente não estiver firme em Cristo Jesus para passar por essas provações, se a nossa mente não estiver firmada em Cristo Jesus para entender que isso é necessário, a gente acaba desistindo mesmo. Sabe? Muitas vezes dá vontade de desistir, joga tudo para cima, mas acredite numa coisa. Jesus está ali do teu lado. Jesus, eu sempre digo isso para as pessoas, olha. Jesus sabe que a gente tem que passar pelo deserto, certo? Vamos ter que passar. Jesus, ele não vai te pegar nos braços e não vai te colocar do outro lado do deserto. Esqueça. Alisson, Cá Silva, seja muito bem-vindo. Esqueça, ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer é te sustentar. Ele vai te dar o sustento, ele vai te dar a força. Ele vai estar contigo o tempo todo. O que você não pode deixar é que as circunstâncias que te cercam tente fazer você enxergar o contrário. Opa, Adelane, seja muito bem-vindo, boa noite. Você não pode deixar as circunstâncias que te cercam te mostrar que Jesus te abandonou, que ele não está contigo coisa nenhuma, que você está sofrendo sozinho, não. A Bíblia diz que sofrimentos iguais aos nossos, os nossos irmãos em Cristo sofrem no mundo inteiro. Nós não somos os privilegiados em sofrer, não. Ah, irmão, você não sabe o preço que nós temos que pagar para pregar esse evangelho, você não faz ideia. Pregar a mentira é fácil. Pregar o evangelho de engano, de erro, é fácil. As pessoas vão te amar. As pessoas vão te aplaudir, o mundo vai te aplaudir porque você está fazendo a vontade dele. Mas quando você decide pregar o evangelho da verdade, você vai incomodar o mundo, você vai incomodar pessoas. Esteja preparado para isso. Esteja preparado para passar por dores, por sofrimentos. Esteja preparado para passar por decepções. Sabe, você tem que se firmar na rocha para não deixar que nenhuma situação, e vão acontecer situações na sua vida, na nossa vida, para fazer duvidar da fidelidade de Jesus. Mas não deixa, acredite, não deixe essas coisas demover você da sua fé. Irmãos, eu já tive motivo suficiente para desistir de igreja. Eu já tive motivo suficiente na minha vida para deixar de pregar o evangelho. Mas eu não posso parar. Como Paulo diz, está imposta sobre mim essa obrigação. Você crente, você servo de Deus, seja ocupando um cargo, seja como membro de uma igreja, seja evangelizando pelo mundo afora, não desista da sua caminhada, não. Quem te prometeu, garante a vitória. Quem te prometeu não mente. Quem te prometeu disse que estaria contigo até o fim. Quem te prometeu não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Mas antes de conquistar uma vitória, é isso que você precisa entender.
Antes de conquistar uma vitória, irmão, você vai ter que trilhar o caminho e a luta que está proposta para até chegar a ela. Alguém para conquistar um título, para conquistar um prêmio, vai ter que lutar e sofrer muito antes de conquistar aquilo. Ninguém recebe de mão beijada. Hoje eu estava no meu trabalho, eu estou prestando serviço numa empresa. Estava lá trabalhando, o dono da empresa chegou, aí ele estava falando comigo, ele fala assim: pastor, é complicado, porque a gente batalha, e tem sempre pessoas querendo nos colocar para baixo, querendo nos colocar para trás, querendo nos prejudicar. Entendeu? Irmã Márcia, né? A gente não pode atentar para aquilo que vê, porque o mundo vai tentar nos desestabilizar. Amém? Então, voltando, aí ele falou para mim o seguinte: as pessoas olham para a gente e nos vê, às vezes, num certo patamar de vida, isso ele falando, e muitas vezes não sabe o que a gente teve que passar para chegar onde chegou. Sabe? Não sabe o que a gente teve que sofrer, o preço que teve que pagar. Ninguém vence sem pagar preço, a não ser aqueles que trilham o caminho errado para alcançar as coisas com facilidade. Mas na mesma facilidade que vem, também vai embora. Mas quem vence batalhando, sofre para conquistar. E aí ele falou para mim o seguinte: é um fato que aconteceu hoje, de uma pessoa que presta serviço, que estava fazendo algo errado, ele chama a pessoa para repreender, e a pessoa vira as costas e não gosta. E ele falou: eu paguei preço para chegar onde eu cheguei e construir o que eu construí, eu não vou deixar você destruir. Eu te tiro, eu te mando embora. E eu entendi a posição dele. Amém? Como patrão. Então vai existir pessoas na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, tentando tirar você da presença de Deus. Situações vão surgir para tentar tirar você da presença de Deus. Mas não abra mão de Jesus. Não abra mão. Porque se você abrir mão de Jesus, não vai te restar mais nada. A irmã citou agora há pouco aí, olha, a gente não pode atentar para as coisas que a gente vê. Quem vive pela fé, vive por aquilo que não pode ver. Se eu for atentar para o que eu vejo, para o que eu ouço, para o que eu enxergo, eu jogo a toalha, eu desisto. Se você for atentar para as situações que te cercam, você vai desistir na primeira circunstância. Mas eu não vivo pelo que os meus olhos veem. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela promessa que o meu Deus me fez de salvação, e é por ela que eu brigo, levanto, luto todos os dias da minha vida. Amém? É por ela que você tem que lutar. Você tem que acordar de manhã disposto a brigar mais um dia pela sua salvação. Você tem que acordar mais um dia disposto a enfrentar o mundo e o diabo para permanecer de pé na presença de Deus. Você tem que estar disposto a pagar preço por servir a Jesus. Olha o que Jesus disse quando ele começou a convidar os discípulos para a sua caminhada. Jesus disse para eles: olha, aquele que não aprender a negar a si mesmo não poderá ser meu discípulo. Ele disse: você vai ter que aprender a abrir mão de pai, mãe, filho, filha, tudo, se for necessário, abrir mão de tudo. Pague o preço que for necessário, mas permaneça com Deus. Eu aprendi na minha caminhada com Jesus que a gente vai ter que pagar preço nessa vida. Preço por tomar o mundo como inimigo. Preço por não querer muitas vezes compartilhar com as pessoas que estão nas trevas. Muitas vezes tem que se abster de coisas, de lugares, de situações
Evitar muitas coisas que é prazeroso para a carne, mas destrutivo para a nossa vida espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, não desista não. Tá difícil. Não desista. Amém? Eu continuo na minha caminhada na fé com Cristo Jesus com essa certeza na minha alma. Hoje, enquanto eu trabalhava, eu estava pensando nisso. Dizer, Senhor, por que muitas pessoas desistem? Hoje eu li a notícia de um cristão evangélico que estava em depressão e se matou, suicidou-se. Eu disse, por que as pessoas fazem isso? Sabe, nós servimos a um Deus, gente, que ainda que a gente tenha que, por causa do nome dele, passar por sofrimento, por dor, por tribulação, arme a sua mente de uma coisa e com uma coisa, vai valer a pena. Pastor, já me decepcionei muito no evangelho e é por isso que eu não quero conta com a igreja. Você não se decepcionou com o evangelho. Você não se decepcionou com Cristo. Você se decepcionou com pessoas. Amém? Cristo jamais vai te decepcionar. O evangelho jamais vai te decepcionar. Aprenda isso. Não ache coisa extraordinária quando você passar por provações, porque é necessário isso acontecer. Amém? Vamos lá. Olha o que a Bíblia diz no versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento. A Bíblia manda você se alegrar. Pastor, mas está doendo. Você não precisa viver sorrindo por causa disso. Mas em teu coração tem a paz de Cristo e a alegria em saber que quem sofre pelo nome de Jesus receberá recompensa e galardão por causa disso. Amém? Para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Então ele diz assim, olha, se alegre no sofrimento que você tem que passar por causa do meu nome. Para que quando eu voltar na minha glória, você se alegre em ser participante dela. Gente, acredite nisso. Eu tenho a minha mente normal. E dentro da normalidade da minha mente, eu te garanto uma coisa. Servir a Deus é melhor. Não é porque sou pastor que eu estou falando isso. Eu sirvo a Deus há 14 anos. Não é porque eu sou pastor, eu te quero, ou eu te quero na minha igreja que eu estou falando isso. Sirva a Deus onde você serve com alegria. No lugar que você serve a Ele, na igreja que você serve a Ele com alegria. Porque servir a Deus é um privilégio. É um privilégio tão grande que não é para todos. Enquanto eu fico trabalhando, porque não tenho, eu estou trabalhando esses dias sozinho, não tenho com quem conversar, e aí eu fico ouvindo louvor e fico pensando, e eu me peguei pensando muito nisso hoje, do porquê que muitas pessoas desistem. Não deixa nada te fazer desistir. A Bíblia deixa isso claro, que os que choram serão consolados. Então, é prazeroso servir a Deus. É prazeroso sofrer. Eu não vou dizer que é prazeroso sofrer, mas é ganho, é lucro sofrer por Cristo. Porque pelo mundo lá fora eu já sofri demais e não tive recompensa nenhuma. Jesus deixou claro, no mundo tereis
aflições. Se algum pastor prega o evangelho diferente disso, olha, venha servir a Jesus, pare de sofrer, a sua vida vai ser só bênção, alegria, paz e amor. Não arme a sua mente com isso para você não se decepcionar. O evangelho é pagar preço por causa do nome de Jesus, mas também ser abençoado. Porque Deus disse que aquele que abre mão de qualquer coisa aqui por amor a Ele, será restituído. Eu vejo todos os dias as portas se abrindo para mim. Tanto no mundo espiritual, como Deus abençoa, como Deus me faz crescer, como Deus me faz prosperar, como a cada culto Ele acrescenta na minha vida. Eu vejo na minha vida física humana quantas portas de trabalho se abrem uma atrás da outra. Às vezes eu tento parar para ter um descanso e me dedicar inteiramente à igreja, mas às vezes falta tempo, porque Deus está me abençoando. Servir a Deus é privilégio que não é para todos, não. Então, se você foi privilegiado com isso, não abra mão. Amém? Sabe, gente, é prazeroso trabalhar para Deus, você se sente bem. No domingo passado essa colocação não fica legal não. Nós realizamos a ação social do Ministério Renovar, junto com os nossos parceiros, CBN Telecom, pessoal do Cristãos em Ação, pessoal que está sempre colado com a gente. E é tão prazeroso, não é a questão de levar o alimento, do pão, do café, da comida, não é só isso não. É tão prazeroso você chegar em meio àquela multidão de pessoas ali e ver mesmo eles vivendo aquela vida desregrada, mesmo vivendo em meio às drogas, o álcool, aquela vida totalmente contrária à vontade de Deus. Quando a gente chega, eles começam a vestir a camisa, eles têm todo o respeito, eles querem, a gente ora, a gente fala de Deus para eles e a gente vê na vida de alguns aquela palavra fazendo efeito. Pessoas começam a chorar no chão, no pé de oração, desejando mudar de vida. Esta é a obra de Deus. Este é o Evangelho de Cristo. Um Evangelho que trabalha para transformar a vida. Eu sei que é um Evangelho pregado hoje diferente do da Bíblia. Eu sei, eu tenho consciência disso. Um Evangelho que só fala de bênção, cura, prosperidade, em atrair as pessoas para a igreja em busca de bens materiais. Deixa que dos bens materiais Deus cuida depois que você buscar primeiro o reino dos céus. Eu tenho uma coisa muito estabelecida no meu coração, irmãos. É isso que a irmã acabou de citar aí. Nada pode me separar do amor que há em Cristo Jesus. Fome. Se hoje eu não tenho, amanhã eu vou ter. Nudez, perseguição, perigo, espada, altura, profundidade. Nada pode te separar do autor da vida. Porque Ele garantiu que se você perder a tua vida por amor a Ele, você vai achá-la. Então firma o teu coração nisso. Amém? Se alegre. Está passando por tribulação? Peça oração, a gente te ajuda em oração. Toma aí, vamos te ajudar. Vamos lá, irmão. Vamos embora, vamos tocar o barco para frente. Mas não desiste, não. Amém? Quem te prometeu garante a vitória. Mas Ele vai ter que permitir você passar pela luta. Amém? Vamos lá, para onde? A gente precisa concluir. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Olhe só, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Gente, você sabe por que o mundo te odeia tanto? Você sabe por que do nada o mundo vai se levantar contra você? Porque você tem o Espírito de Deus, o Espírito de luz, você é sal. E você espera que o mundo te ame.
Você espera que todas as pessoas te amem? Não. Não se iluda com isso. Eu tenho uma plena consciência disso. O mundo não vai me amar, nem todas as pessoas vão me amar, porque eu sei que há separação entre luz e trevas. Então aqueles que estão no mundo em trevas, a tendência mais facilmente é a me odiar do que a me amar. Poxa, deixa eu explicar isso aqui, gente. Você tem amigos que, que não está no evangelho, você tem amigos que não estão aí, que te amam, que são sinceros com você. Não é disso que eu estou falando. Amém? Para você não achar que todo mundo que não está na igreja é teu inimigo. Muitas vezes nós fomos ensinados assim, não está na igreja é do diabo, é do capeta, é nosso inimigo. Não, está errado isso. Eu só estou te dizendo que no mundo espiritual há uma guerra que não para. E que por causa dessa guerra, pessoas aqui em terra, que são usadas pelo lado contrário, vão te odiar. E não se espante com isso. Não se espante com o sofrimento. Porque é necessário passar por ele. Amém? É necessário. É necessário passar pelo sofrimento para ser lapidado por Deus. É necessário passar pelas dores para ser lapidado, podado, limpo por Deus. É necessário passar pelas provações da vida. É necessário você pagar preço. Sabe, gente? Você está achando muitas vezes que seu fardo é pesado. Pesado foi o fardo que Jesus teve que carregar. E um fardo que não era dele, era nosso. Você já parou para prestar atenção nisso? Eu estava falando sobre essa questão da idolatria agora há pouco, eu vou voltar nesse ponto para te explicar uma coisa. E volto a frisar aqui em cima disso, pelo sangue de Jesus, não falte no próximo domingo, porque esse assunto é muito importante, muito, muito mesmo. Não falte. Ah, pastor, eu tenho algo programado, não falte. Nós estamos falando sobre idolatria e o que o Espírito Santo tem colocado na minha alma para ensinar para você no domingo é muito poderoso. Presta atenção numa coisa. Não foi Maria, não foi José, não foi Antônio, não foi... Vai citando o nome de santos aí para me ajudar. Não foi Roque, na verdade todo nome que existe vira santo. Não foi Roque, não foi... Madalena, não foi Aparecida, não foi ninguém que carregou o peso da cruz com os nossos pecados nas costas para merecer a adoração. Nenhum santo de parede, imagem criada pela mão do homem, carregou nas costas os nossos pecados, foi ferido e transpassado pela nossa iniquidade, para hoje as pessoas dirigirem a adoração a esses deuses mortos. Quem carregou o peso do nosso pecado foi Jesus, porém a Ele seja a glória eternamente. Amém? A Ele seja a glória eternamente. Eu não vou dirigir a glória que é de Jesus para nenhum santo ou imagem de parede que não carregou nas cruzes, nas costas, o preço pelo meu pecado. Nenhum dos santos e imagens criados pela mão do homem, que é adorado pelas pessoas hoje, carregou na cruz as nossas iniquidades, foi ferido e morto por nossa causa. Por que hoje eu vou pegar a adoração que pertence a Ele e oferecer a esses deuses que em Salmos capítulo 115 a Bíblia diz, é Deus morto? Tem boca, mas não fala, pé, mas não anda, olho, mas não vê. Volto a frisar sobre isso. Você quer continuar servindo a esse Deus? Porque é conveniente? Porque Ele não reclama do seu pecado? Porque Ele não te adverte? Porque Ele não te pune? Porque Ele não te repreende? Mas o fim de tudo isso é perdição.
Prefere servir a um Deus vivo, que vê, que ouve, que presta atenção e que te chama na repreensão, mas que tem salvação eterna para te dar. Presta atenção nisso, igreja. É por isso que nós temos a consciência de que não podemos negar a Jesus em hipótese nenhuma. Eu não vou pegar a glória, o louvor e a honra que é dele para oferecer a deuses estranhos, porque esses deuses não fizeram nada por mim e nem podem fazer porque estão mortos. Todos os dias eu tenho que oferecer a Deus a glória por tudo que Ele tem me dado. Eu tenho que oferecer a glória a Deus pelo Espírito dele que Ele tem me dado. Eu tenho que oferecer a glória a Deus pela sabedoria que Ele tem me dado. Eu tenho que oferecer a glória a Deus pelas portas que Ele tem aberto, tanto na vida espiritual quanto na minha vida humana. É a Ele a glória por tudo. Somente a Ele. Então, se você sofrer por causa do nome dEle, sofra feliz por saber que Ele muito mais sofreu por você. Amém? Depois que eu lançar essa live lá no Instagram e no YouTube, compartilha ela. Amém? Compartilha. Rapaz, esse Deus é tremendo demais. Eu fico abismado com tudo que Ele nos dá, com tudo que Ele acrescenta em nossa vida. Eu cheguei aqui hoje, eu confesso a vocês, cansado, mas cansado no limite do esgotamento físico. Porque essa semana foi bem puxado lá no trabalho. E eu cheguei aqui hoje, meu Deus, o que é que eu vou ensinar para esse povo? O que é que eu vou ir mesmo cochilando de sono e cansaço, né? E eu fico, às vezes, é por isso que eu sempre dirijo a glória a Ele por tudo, abismado com tudo que Ele vai nos dando, com tudo que Ele vai nos oferecendo. Então eu entendo que eu vou pagar o preço que for necessário para continuar servindo esse Deus. Pague o preço que for necessário, irmã. Pague o preço, passe pelo sofrimento que tiver que passar, meu irmão, minha irmã. Porque sofrimento maior Ele passou por você. Sofrimento maior Ele passou por nós. Nesses últimos meses, nesses últimos dias, eu tenho tido um desejo tão grande de ver. Não é o desejo de ver igreja lotar, de crescer igreja, de entupir de gente. Não, é de ver o evangelho se expandir. É de ver esse evangelho chegar. Eu falo do evangelho da verdade em lugares longínquos. E eu vou esgotar as minhas forças para isso. Eu já disse para Deus, se eu me esgoto durante a semana inteira trabalhando em meu favor, na minha área que eu trabalho, que é construção civil, me esgoto, vou lá, faço a semana toda, eu tenho que reservar também parte das minhas forças para fazer pelo Senhor. É assim que nós temos que servir a Deus. Sabe, com alegria de saber que mesmo sofrendo, vale a pena continuar. Nunca se esqueça disso. Amém? Vale a pena continuar. Jesus, Ele não te abandonou. Ele está aí do teu lado. Ele está do teu lado. Ele só não quer que você desista. Amém, irmã? Amém, meu irmão? Só isso. Vamos lá? Parei onde, gente? Não sofra, porém. Aí Deus dá uma advertência. Para você não sofrer, desta forma aqui, ó. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. Ou seja, não pratique coisas erradas para você não sofrer por causa disso. Porque aí você vai sofrer e em nada Deus vai ser glorificado. Então ele disse, não sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outra pessoa. Amém? Então a Bíblia manda você se afastar de situações que vai trazer sofrimento para você, que não vai ser por causa do nome de Jesus, e que aí você vai ter que pagar o preço por isso. Amém?
Você vai ter que pagar. Então observa. Aí ele diz mais, mas, versículo 16. Mas, se sofrer como um cristão, ou seja, como um crente, não se envergonhe disso. Eita glória! Esse Deus é tremendo demais, gente. Antes glorifique a Deus com esse nome. O nome de cristão, o nome de crente. Se você sofre por causa do nome dele, glorifique a ele, porque você está no caminho certo. Irmãos, a felicidade que o mundo oferece é uma felicidade momentânea e passageira. Amém? A felicidade que Jesus oferece antes tem um preço a ser pago, tem o sofrimento, tem a dor. Mas é uma felicidade que dura para sempre. Então volto a frisar em cima disso, porque a mensagem hoje é só para falar disso. Não desista. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Graças a Deus, muita gente nova hoje na live. Você que entrou agora, começa a nos seguir e depois ouve essa mensagem. Você pula a parte que vem a adoração, até a oração se você quiser pular, e vai para a parte da mensagem lá para uns 30 minutos. E 30, 40 minutos, você bota dali em diante no início da mensagem e ouve essa mensagem toda. Porque muita coisa já foi dita aqui que eu não posso repetir. Amém? Não tenho tempo, na verdade, para repetir. Vamos lá? Porque a ocasião de começar o julgamento, o juízo, pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, permanece fiel, para que quando o juízo aconteça, Deus te encontre fiel a Ele. Se alguém se torna infiel, Deus vai permanecer fiel. Deu para entender isso? Então permaneça em Deus e permaneça fiel a Ele. Porque o juízo vai começar, irmãos, muito em breve. Versículo 18, vamos concluir, gente. E se é com dificuldade que o justo é salvo, eu bato nisso o tempo todo, não é fácil. Servir a Deus não é fácil. Fácil é servir ao mundo. Fácil é servir a deuses de trevas, a deuses estranhos, a imagem que tem boca, não fala, olho não vê, que não vai te repreender pelo teu pecado. É fácil. Servir a um Deus, uma imagem de parede, que você vai na igreja uma vez no mês e passa o restante do mês sem adorar a Deus, e ele não vai te reclamar. Que você vai pecar, errar, e você nunca vai ouvir ele te repreender. E nem te envergonhar, porque ele não vive para isso. Amém? Então, mas esse Deus aqui, ele diz que é com dificuldade que nós vamos ter que passar por esse caminho para chegar à salvação. Porque ele vai reprovar as nossas atitudes erradas. Porque Deus, ele diz que ele sonda o coração. Qual é a intenção do coração do homem, da mulher? Ele sonda isso. Ele pesa, é o coração. Então, por mais que a boca fale, que a boca diga, o que conta para Deus é o que está no coração. Então, as pessoas que servem a esses deuses adoram da boca para fora, porque no coração não tem uma adoração sincera. Você serve a um Deus que disse que quer que você o adore em espírito e em verdade. Seja sempre verdadeiro com Ele. Amém? Seja sempre verdadeiro. Vamos lá? Para onde? Versículo 19. Não, 18. E se é com dificuldade que o justo é sábio, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Então, irmãos, esse versículo deixa claro uma coisa, olha, todo mundo vai pagar o preço. Não tem para onde correr. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomenda a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos fechar com isso aqui? Quem sofre por causa do nome de Jesus, está encomendando sua alma para Cristo. Amém? Existem religiões que quando a pessoa morre, cobra por uma missa e diz que ali está encomendando a alma para Deus. Isso é heresia. Isso é mentira. Se você já pagou para alguém rezar um terço, uma missa para um parente seu, e não é barato, porque uma vez um irmão meu faleceu e me disseram que ia pagar uma missa de 3 mil reais, eu digo, não conte comigo. Não conte comigo. Porque quer encomendar sua alma para Deus, encomende enquanto está vivo, aqui, servindo a Ele. Porque a pessoa vai viver uma vida inteira de pecado, vai morrer, e aí a família vai desembolsar 3 mil para Deus levar ela para o céu. Você acha que esse é o preço da salvação? Você acha que esse é o preço que Jesus vai receber por uma alma? O preço foi o sangue dele. Reconhece o sacrifício dele e encomenda a tua alma para ele. Volto a dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Glórias a Deus e vamos encerrar por hoje.